Você acredita que as pessoas sempre compram a melhor opção disponível? Se sim, eu tenho uma notícia que talvez doa um pouquinho aí. Porque nem sempre o melhor produto é o que vende mais. Nem sempre a pessoa mais competente é a pessoa mais lembrada. E nem sempre quem trabalha mais cresce mais. E não, isso não acontece porque o marketing é injusto. Isso acontece porque o cérebro humano é diferente do que a gente imagina. É por isso que eu resolvi compartilhar 5 verdades, as duras verdades do marketing que ninguém aí tem muita coragem de ficar falando sobre. Mas antes de a gente continuar esse nosso bate-papo, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnick e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. E aqui nesse canal a gente conversa sobre neurociência, psicologia, comportamento humano aplicado ao marketing, porque só assim a gente consegue realmente sair do piloto automático e criar estratégias verdadeiramente intencionais. Se você já se identificou, te convido a se inscrever no canal para continuar acompanhando aí as novidades e também para a gente continuar tendo trocas como essa. Bora ver então as duras verdades do marketing que sim, tem muito de comportamento humano aí por trás. A primeira verdade, eu já até dei um spoiler aqui, é que nem sempre o melhor produto é o que vende mais. A maioria das pessoas tem a crença de que se o produto for bom, ele vai se vender sozinho, quando na verdade a gente sabe que uma peça solta do quebra-cabeça não faz milagre e também não monta a imagem como um todo, né? Na prática, por mais que a lógica seja que a gente sempre compre o melhor produto, isso de fato não é o que sempre acontece. E aqui eu não tô nem querendo falar sobre condições financeiras ou público-alvo em específico, mas sobre o fato de que a qualidade do produto em si não é o que vai fazer com que ele se venda ou se venda sozinho. Isso porque nem sempre o melhor é o que é mais lembrado. As pessoas reconhecem com mais facilidade ou que conseguem entender de fato os diferenciais, os benefícios ou a funcionalidade em si. Há diversos estudos na área de neurociência que tentam entender ali um pouco mais sobre o comportamento humano, que mostra que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso, digamos assim. Então ele tende a buscar pelo que faz com que ele gaste menos energia. E aqui a gente sabe que pensar faz a gente gastar energia, né? É por isso, por esse aspecto tão particular do nosso cérebro, que ele sempre busca por informações que são atalhos. Então ele sempre quer o que é mais fácil para ele. Por isso que ficar repetindo uma escolha em algo que ele já conhece é tão confortável, porque ele não precisa ficar ali racionalizando se vale a pena investir tempo, esforço, né, energia em cima de algo desconhecido, quase como se a lógica fosse: eu já conheço essa marca, eu já sei que ela não é a melhor, que ela deixa a desejar em alguns aspectos, mas ela supre as minhas necessidades, então eu vou continuar com ela. Ao invés de eu me desgastar conhecendo uma marca nova, que pode ser realmente boa, melhor, né? Ou pode me decepcionar, então eu não confio nela, não sei como ela é, melhor não mexer. Aqui entra em jogo 2 vieses cognitivos muito importantes. O primeiro deles é a questão da aversão à perda, onde a gente tende a continuar do jeito que a gente tá, manter o que a gente já tem, do que se aventurar em algo que pode ser um risco pra gente e que a gente saia perdendo de alguma forma. O segundo viés é o viés da familiaridade, onde quanto mais a gente conhece uma situação, um contexto, uma informação, mais familiar aquilo é e mais seguro a gente se sente em relação àquilo. No jogo da venda, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que não tem como a gente olhar só para um atributo. Ainda que a qualidade seja extremamente importante, o contexto ele vale muito. E aqui, quando a gente fala de memória, de emoção, também vale bastante. A segunda dura verdade é que quem não é visto não é lembrado. Aqui entre nós, o cérebro não é bobo, né? Ele precisa de segurança para gerar confiança. E é por isso que o viés da familiaridade que eu comentei agora há pouco, ele é tão importante. Então, ser visto através da repetição faz com que essa informação repetida gere certo reconhecimento para quem está ali do outro lado. Esse reconhecimento, por sua vez, ele vai gerar familiaridade,
que daí vai gerar a segurança e, por fim, a confiança. Sem falar que quanto mais a gente vê uma informação, mais fácil fica de processar ela, porque o nosso cérebro meio que já conhece aquele estímulo ali que está recebendo. Como o nosso cérebro já conhece, ele deixa de estar ali no lado desconhecido e inseguro. E por mais que eu esteja sendo redundante aqui, até mesmo repetitiva, é para explicar esse fenômeno tão importante e tão significativo que é a fluência cognitiva. Na verdade, esse é um tema que tem bastante pano pra manga e que eu já fiz até um vídeo exclusivo só falando sobre isso. Eu vou deixar ele fixado aqui nos cards porque, sem dúvida, vale muito a pena conferir, modéstia à parte. A verdade número 3 é que as compras são muito mais emocionais do que racionais. Assim como não é o melhor produto que vence, também não é o pensamento mais lógico que sempre ganha. Muitas vezes a gente acredita que está comprando um produto, um serviço, pelas especificações técnicas dele, quando na verdade a gente está comprando por status, por pertencimento, por identificação, por desejo. Tudo aspectos que vieram bem antes de a gente querer racionalizar as especificações técnicas ali daquele produto. A Apple que o diga. As emoções, elas estão muito mais relacionadas com o nosso lado automatizado ali do cérebro, até porque elas estão muito atreladas aos atalhos que a nossa mente busca ali para facilitar o processo de tomada de decisão. Então não é de se surpreender que são essas emoções que acabam comandando o jogo ali na maioria das vezes. E isso tudo é muito bem resumido nas palavras do Martin Lindstrom, autor do livro A Lógica do Consumo, que fala que a gente compra com emoção e depois justifica ali com a razão. Até porque o nosso diferencial é ser um ser racional e a gente meio que não aceita o fato de que as emoções acabam comandando a gente aí muito mais do que a gente gostaria. A quarta dura verdade do marketing é que a atenção, sem dúvidas, virou a moeda mais valiosa do mercado. Se engana quem acha que está concorrendo somente com o concorrente, porque hoje a atenção ela está muito fragmentada e competindo aí com os outros concorrentes, mas também com as notificações do celular, as redes sociais, com as notícias, com os streamings. Então, essa hiperconexão, querendo ou não, e esse excesso de informação faz com que a gente se desvirtue muito mais fácil, muito mais rapidamente. A verdade é que produzir conteúdo não é mais o grande desafio, ainda que a gente precise sim saber como se comunicar melhor, né? E esse aqui já é até outro bate-papo que a gente já teve por aqui. Mas o grande desafio agora é se fazer merecedor dessa atenção que o nosso consumidor dá para nossa marca. Então, ainda que o gancho possa ser extremamente atrativo, a intencionalidade, o propósito, o motivo daquilo estar acontecendo também é extremamente relevante para que ele continue conectado ali com a marca e não seja só algo superficial. E a quinta e última dura verdade do marketing é que o nosso cérebro prefere uma boa história a qualquer explicação. Dados são extremamente importantes, sem dúvida alguma, porque eles dão mais credibilidade, eles passam profissionalismo, eles transmitem ali um pouco mais de confiança, sem contar que uma boa explicação, ela traz um pouco mais de clareza. Só que as histórias, elas têm um potencial muito maior por conta do simples fato de que isso já está no nosso meio, digamos assim, há muito tempo. As histórias nos acompanham desde as savanas africanas, então ela já faz parte da gente como indivíduo, né? Do nosso ato de se relacionar também. Ainda que tenha um aspecto um pouco subjetivo ali por trás, isso é extremamente relevante e isso faz parte de quem somos da nossa vida, né? De como a gente se relaciona com o outro. Então as histórias, elas têm grande potencial de impacto emocional, de fazer com que a gente se relacione melhor de fato com quem está ali do outro lado. Gera mais conexão a partir disso, né? Sem falar que gera também a questão da identificação, né? Da empatia, enfim. É quase como se a gente fosse teletransportado para aquele universo, para a gente absorver o que aquilo ali está sendo transmitido, sabe? Se a gente, então, deixa de explicar as coisas e começa a contar histórias que fazem ele sentir o que a gente quer mostrar, o que a gente quer explicar, é muito maior a interação que ele pode ter
com a nossa marca, que o consumidor pode ter com a nossa marca. E assim ele passa a viver as experiências, as emoções e o propósito que a gente construiu meio que para ele. Se bem que, parando agora aqui para pensar, dá para ver que essas duras verdades do marketing estão muito mais para as duras verdades do comportamento humano. Não é à toa, então, que entender de marketing é entender de gente, né? E saber de tudo isso nos faz se posicionar melhor, comunicar melhor e criar, claro, estratégias muito mais intencionais, mais claras e que vão, de fato, fazer a diferença. Agora eu quero saber de ti. Vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários? Me conta qual dessas verdades mais fez sua cabeça explodir e se tem alguma outra verdade dura aí do marketing ou do comportamento humano que tem tudo a ver e que eu acabei esquecendo aí de comentar. Te encontro lá, viu? E te vejo também no próximo vídeo. Um beijão! Tchau, tchau!